Em 2005, quando eu voltei do doutorado, nós fomos abrigados pela Biblioteca Central. Naquela época a biblioteca estava muito deteriorada, estava passando por um processo de desorganização muito grande, né? Inclusive a própria manutenção do prédio estava numa situação muito precária. Mas nós fomos para lá e nesse momento a gente começou a trabalhar com os acervos de memória que tinha na biblioteca. Os acervos do conselheiro João Alfredo, que era um arquivo grande de documentos manuscritos do século XIX, do século XX, começo do século XX, super importantes para a história de Pernambuco, estavam na biblioteca. Tinham sido trabalhados por um historiador chamado Flávio Guerra, mas depois disso eles foram abandonados, então a gente resolveu digitalizar essa coleção. Depois a gente encontrou uma coleção de microfilmes do resultado das pesquisas do professor José Antônio Gonçalves de Mello, e esses dois conjuntos, assim, eles começaram de certa forma levando a gente para esse campo da memória, né? A digitalização dele, a criação de uma plataforma que chama hoje Plataforma Clio, né? A partir desse projeto, a gente começou a disponibilizar esses documentos históricos nessas plataformas. Quando a gente fez o mapa da reforma, o que iria caber em cada espaço, a gente dedicou uma ala ao Memorial Denis Bernardes por entender que ele iria crescer. Ele nasceu não pequeno, mas ele nasceu com poucos acervos, com os acervos fundadores, principalmente com o material que veio da Ascom, né, as cartas do padre Daniel, as cartas do conselheiro João Alfredo. Ainda a gente teve material que também era do núcleo de rádio e TVU, os discos, né, da Rosenblick. Então, toda essa gama de material, a tipologia documental, ela foi armazenada dentro do prédio da Biblioteca Central de uma maneira em que os pesquisadores puderam conhecer expressivamente, né, o que se tinha na história da universidade, primeiramente, mas não deixando de receber outros acervos, como aqui chegaram, o Rui Antunes, né, e tantos outros que a gente pôde receber. À medida que a gente foi trabalhando isso, a gente viu que tinha outros acervos na universidade que estavam também precisando de cuidado, de curadoria, que estavam espalhados em arquivos sem organização, sem um cuidado necessário de preservação. E a gente conseguiu com a Biblioteca Central que ela cedesse um espaço para a gente levar esses arquivos para lá. E eles começaram a chegar, os arquivos das antigas faculdades de Medicina, da Faculdade de Odontologia, da Faculdade de Farmácia, da Escola de Belas Artes. Ao longo desses 10 anos, o Memorial vem criando um acervo riquíssimo, que vai desde cartas, correspondência do conselheiro João Alfredo, que traz um panorama enorme do que foi o final do Segundo Reinado, plantas arquitetônicas de Armando Holanda, que foi um arquiteto que repensou a forma de construir no Nordeste. Nós temos também obras de arte produzidas pela oficina Guaianazes de Gravuras. Temos a coleção de Faiga, que é uma artista conhecida nacional e mundialmente, que quis doar a sua coleção, partes da coleção, para vários locais do país, e o memorial foi indicado pelos professores lá do Departamento de Artes para guardar, para custodiar essa parte dessa coleção, que também é muito especial para nós, né? Tem muita coisa no digital, então se eu digitalizo, eu deixo de usar o meio físico. Então esse meio físico vai para onde? As pessoas vão descartar em que parte, né? Tem muita coisa valiosa. Se você pegar aqui dentro do acervo da universidade, por exemplo, da Biblioteca Central, você encontra muito material com valores consideráveis de mercado. Então, materiais que são exemplares únicos, por exemplo, e aí o olhar passa a ser diferenciado, né? Então, acredito que dessa forma o memorial ele vai se estabelecer cada vez mais. Ou seja, tratar de livros,
A coleção aqui no Memorial Denis Bernardes tem um tratamento diferente do que acontece no acervo circulante, por exemplo. Esses livros nossos são entendidos como patrimônio e eles não são emprestados, porque eles são parte de um todo que designa aquele patrimônio daquela pessoa, né? Então eles estão disponíveis, por exemplo, para consulta, mas não podem sair daqui porque são livros que a gente não teria nem como repor, por exemplo, se fossem furtados ou se por algum acidente não pudessem retornar à biblioteca. Então todo esse material, e além de outros acervos que nós temos aqui, todo esse material serve de insumo para pesquisa, para pesquisadores. E quando o pesquisador entra aqui dentro, o aluno de graduação entra aqui dentro, eu acredito que ele está sempre, mesmo aqui nesse ambiente que lembra muito o passado, ele está sempre apontando para o futuro. Então eu vejo esse local como local de futuro. E é para o futuro também que a gente quer apontar. A gente está completando 10 anos, mas sempre olhando um novo horizonte, sempre vislumbrando um futuro de novas possibilidades. Quando a gente reúne coleções de memória importantes como essa, você cria assim, ato imediato a criação disso, você cria também uma comunidade de pessoas que começam a olhar, observar e que tem interesse naqueles objetos, né? Então, eu acho que esse é o papel fundamental. E o que é que ele faz? O que é que esse instrumento da memória faz? Ele imagina um carro que tem um farol para trás, ele está iluminando o passado, né? Mas ele está guiando o futuro para onde ele está à frente. E o memorial eu vejo como esse veículo, né? Ele está com os faróis dele iluminando esse passado da universidade, mas ele está caminhando para um futuro que é um futuro importante. Ele mostra todo dia para a universidade onde a gente errou, onde a gente acertou, né? E o que é que a gente pode transformar no futuro. Eu acho bem interessante porque às vezes as pessoas não se percebem do quanto a gente é construído e constituído de memória, né? E quantas pessoas, não é uma instituição só que tem memória, as pessoas também têm memória. Quando elas chegam aqui e a gente desperta isso nas pessoas, é gratificante saber que elas se percebem como um ser que também produz memória e não só consome memória. Poder usar algo que está muito lá no passado e que eu acho que com o tempo, não que isso vá voltar, mas nós vamos poder reutilizá-los, porque se a vida ela é uma roda viva, né? Então lá na frente talvez a gente vai ter esse tipo de material não como só memória, mas também como poder usá-los em casa, né? Porque tem se tido muito avanço, mas eu acho que a tecnologia ela não substitui a memória. A memória ela está intrínseca, né? No nosso agir, no nosso pensar e até mesmo no nosso modo de ser. Temos em 6 funcionários, né, fixos aqui, além de 3 bolsistas, mas todos temos muito amor por tudo que a gente vai trabalhando no memorial, né? Mas são uma equipe relativamente pequena para trabalhar 23 coleções, então a gente vai fazendo um revezamento, a gente pode dizer assim, cada um mexe um pouquinho com alguma coisa, mas em especial a coleção de partituras me chama muita atenção, porque eu fiz o meu mestrado baseado nessa coleção e aí tem um tempero especial, né? Um misto de sentimentos ali. Mas a coleção de João Alfredo também me toca muito, assim. Acho que tudo que mexe com história acaba despertando na gente essas sensações, porque meio que a gente viveu isso, né? E traz esse gostinho de passado, assim, que a gente quer preservar para que as próximas gerações possam também ter acesso a isso, né?